Olá, bem-vindo novamente. Vamos abordar então agora o clássico deste fim de semana. Falar também um bocadinho sobre o Sporting e falar, se ainda houver tempo, sobre a formação de treinadores em Portugal. Professor, vamos já começar por si. Como é que viu este clássico? Um Benfica um pouco diferente daquilo que é habitual, um Porto mais ofensivo na segunda parte. O que é que achou? Eu achei essencialmente que foi um jogo competitivo, de facto, muito competitivo, nem sempre bem jogado. Aliás, uma das tónicas do próprio jogo pareceu-me que foi a grande preocupação de não errar, dos jogadores não errarem, ou seja, muitas vezes, e sabemos que tanto o Benfica como o Porto privilegia a organização do jogo de trás para a frente, e isso não aconteceu muitas vezes no clássico. Havia uma clara preocupação de, essencialmente, nas linhas defensivas, não haver, digamos, muita cerimónia sobre aquilo que se estava a passar no próprio jogo. E em situação de alguma indefinição, batia-se na frente e resolvia-se o problema. Mas isso não deixou o jogo não ser competitivo, ser forte. O Benfica, na minha perspectiva, entrou muito melhor no jogo, foi mais agressivo, inclusive na primeira parte. Digamos que foi mais ambicioso na primeira parte, indiscutivelmente. Não houve muitas oportunidades de gol, aliás, a grande oportunidade é quase a acabar pelo Pizzi, e de facto que ele não tomou a melhor decisão, e de facto depois até na resposta o Porto também poderia ter marcado por Marega. Aliás, foram as grandes oportunidades da primeira parte, não foi um jogo nesse aspecto muito conseguido, mas parece-me perfeitamente natural num jogo desta importância, desta responsabilidade, uh, e com, digamos, forças algo semelhantes dentro de campo. Isso era de alguma maneira previsível. A segunda parte, de facto, o Porto foi mais pressionante, foi mais audacioso, foi mais digamos, agressivo, inclusive na própria recuperação da bola, e isso levou a que o Benfica sentisse maior dificuldade uh, na construção do jogo, e no transporte do jogo para o meio campo contrário. Isso foi evidente. O que me parece depois, e tem-se falado muito relativamente às substituições e àquilo que uma equipa e outra apresentou e conseguiu pôr dentro do campo, um, apesar das substituições serem sempre algo que é muito mais fácil nós falarmos depois, porque o treinador, quando as faz, normalmente é para melhorar a equipa, mas nunca se sabe o que é que vai acontecer, não é? Tem muito a ver depois com o próprio rendimento do jogador dentro de campo. E parece-me que aí as coisas não correram tão bem ao Benfica, mas percebo aquela entrada do Samaris, eu percebo perfeitamente e entendo, porque a equipa estava a perder o controle do meio campo e era importante pôr ali alguém que tivesse mais presença e que controlasse também um pouco mais o próprio jogo. Depois a questão da saída do Rafa e a entrada do Sálvio também não correu assim tão bem, porque realmente, pronto, o jogo também não estava fácil. Para quem entrava as coisas não estavam fáceis, mas de alguma maneira as substituições do Porto correram um pouco melhor, é verdade. Teve aquela felicidade, e depois isso também muda muita coisa, não é? Porque marcou o gol, e muda sempre, até a própria análise do próprio jogo muda muitas vezes com o gol, e o gol saiu aos 90 minutos quase. Mas parece-me que foi um jogo interessante, teve algumas alternâncias táticas. O próprio Porto teve ali, algumas vezes pôs o Marega do lado direito, enfim, tentou ali algumas situações diferentes, mas o resultado acaba por ter alguma justiça, se acaso estas coisas têm a ver com justiça ou não. Mas parece-me que foi um jogo bom. Caiu para o Porto, poderia ter eventualmente caído para o Benfica, mas digamos que na segunda parte o Porto de alguma maneira justificou um pouco o resultado, mas se fosse o empate acho que também não era nada que não transmitisse aquilo que se passou no fundo no global dos 90 minutos. Basicamente isto sobre o jogo. Pedro, tua análise? Concordo inteiramente com tudo
com tudo o que foi dito. Gostaria de reforçar a segunda parte em crescendo do Futebol Clube do Porto, e acabou completamente por cima do jogo. E a verdade é que, olhando para o jogo, aqueles últimos 15, 20 minutos no Estádio da Luz, toda a gente estava a perceber que ou acabava 0-0, ou se alguém tinha condições naquele momento para fazer um gol, era o Futebol Clube do Porto. Não ignorando o que aconteceu na primeira parte, e na primeira parte foi um Benfica superior, e que levou o Sérgio Conceição ao longo da primeira parte a ir fazendo alguns ajustes para procurar corrigir essa superioridade e condicionar um bocadinho mais do jogo do Benfica. Eu recordo que o Marega começou à direita, mas depois o Porto não estava a conseguir impedir o Benfica de sair para o ataque, e ele foi alterando. O Marega acabou a aparecer mais dentro, veio o Otávio para o lado direito, como forma porque o Marega é mais disponível fisicamente e chega mais rápido à pressão, e não só, também porque com bola tu consegues fazer a linha defensiva adversária baixar mais se tiveres um jogador como o Marega junto aos centrais, porque qualquer passo em ruptura, mesmo que não seja na direção da baliza, mesmo que vá para o corredor lateral, ele vai lá buscá-la, baixa-te a defesa e tu ficas instalado no meio campo ofensivo e mais alto. E portanto, se começou com um Benfica superior e o Porto não estava a conseguir controlar a entrada do Benfica nas zonas de criação, e o Benfica estava a combinar por entre a estrutura do Porto, e depois o Benfica, quando é dominante, tem uma particularidade muito interessante, que é a sua transição defensiva. Quando com bola chega ao último terço, depois a transição defensiva é muito forte, porque o Feza encosta muito rápido num dos pontos de saída da transição, o Rubén Dias ao Jardel encosta no avançado, e o Benfica consegue, quando chega ao último terço, depois consegue abafar o adversário lá, e foram várias as vezes que o Porto cortava a bola, recuperava, e o Benfica voltava a recuperar. Na segunda parte, e parabéns para o Sérgio Conceição, porque o Sérgio Conceição, tal como o Rui Vitória, quando as coisas não estavam bem, o Sérgio Conceição foi mexendo, mesmo quando não na substituição, mas nos posicionamentos, foi procurando mudar para dar a volta ao rumo do jogo. E conseguiu fazê-lo. O Rui Vitória depois na segunda parte também começou a mexer quando as coisas não estavam bem. Há pouco o professor falou da entrada do Samaris, entrou porque as coisas já não estavam bem, e ele termina o jogo a colocar, ainda com o jogo empatado, a colocar o Seferovic pelo Pizzi. Eu acredito que porque o Porto estava tão por cima do Benfica, ele quis fazer um bocadinho o mesmo que o Sérgio Conceição fez na primeira parte, que era meter o Seferovic, que é um jogador com maior disponibilidade física, ainda por cima fresco, e naquele momento, para tentar apertar um bocadinho mais a construção do Porto e não dar aquele conforto ao Porto para chegar acima. Portanto, foram dois treinadores que andaram ao longo do jogo a correr atrás do prejuízo não do resultado, mas da forma como o jogo estava a decorrer. O Sérgio Conceição conseguiu dar a volta, conseguiu transformar uma equipa que estava por baixo numa equipa por cima, e as mudanças do Rui Vitória acabaram por não surtir efeito. Portanto, pela segunda parte do Porto, e não ignorando que a primeira parte foi totalmente diferente, mas parece-me que o Porto acabou por vencer aquela equipa que, se o jogo se fosse prolongando, tinha que dar Porto, porque estava muito por cima do Benfica. Agora, na minha opinião, não foi apenas uma questão do não querer, não é? O Benfica não quis, eu acho que o Benfica não pôde. Acho que o Porto superiorizou-se e encostou o Benfica lá atrás, e o Benfica não conseguiu. Isso também é um bocadinho fruto do Porto ter mais armas do que o Benfica. Muitas críticas houve nos jornais. Teve mais. Não sei se tem mais armas que o Benfica. Teve pelo menos nos últimos 10, 15 minutos. Há ali uma diferença das características dos jogadores e eu já vos vou trazer uma outra imagem sobre isso. Há ali uma diferença nas características dos jogadores da frente do Porto, que eu acho que acabou por fazer um bocadinho a diferença, que são jogadores fisicamente mais resistentes, mais rápidos, mais fortes, e nos últimos 15 minutos os jogadores do Benfica não estavam a conseguir subir para impressionar o Porto na sua construção, e o Porto estava a fazê-lo. O Porto acabou o jogo, quando o Benfica tinha bola, a sair rápido para a pressão. Parecia que o jogo estava com 20 ou 30 minutos e eles estavam a chegar rápido a todas as bolas. E depois a verdade é que era um jogo em que o empate até poderia servir a ambas as equipas. Para o Benfica, porque continuava líder. Para o Porto, porque o Benfica tem que ir ao Alvalade, e desta vez o empate não chegava, tinha que ganhar. E à medida que o jogo se aproxima do fim, eu percebo que os próprios jogadores, porque a derrota de uma ou de outra praticamente definiria o campeonato,
praticamente define o campeonato, quem perdesse o jogo, o empate não. Eu percebo que os jogadores começassem, se até aí já tinham arriscado menos, como disse o professor, daí em diante, e sobretudo no caso do Benfica, quando o Porto saltava para a pressão e em que estava homem a homem, o Benfica não quis sequer, não arriscou sequer ter a bola, e era muito mais fácil bater na frente. Bateu na frente durante a primeira parte e alguns períodos da segunda parte. O Raul caía no corredor lateral e disputava as bolas com o Alex Telles e com o Ricardo, e a sua inferioridade não era tão notória em termos de vencer ou perder os duelos, mas depois, com o Raul desgastado e a demorar mais a chegar também ao corredor lateral para disputar essas bolas, o Porto começou a ganhar mais duelos e encostou o Benfica atrás. Portanto, acho que foi mais um Benfica que não pôde ou que não conseguiu. Teve o seu treinador a mudar à procura de dar a volta ao rumo que o jogo estava a tomar, e acho que a entrada de um avançado para a saída do Pizzi é uma prova de que ele estava a tentar fazer coisas diferentes porque estava a perceber o rumo que aquilo estava a tomar. Portanto, acima de tudo, dou mérito ao Sérgio Conceição pela forma como foi corajoso e como se conseguiu superiorizar na segunda parte, depois de algumas mexidas que ele próprio operou. Mostra-nos então como um bocadinho dessas imagens da estratégia preparada pelo Sérgio Conceição. Eu trago aqui uma imagem que é retirada ao minuto 87, ou seja, no momento em que supostamente há um desgaste enorme e o Benfica tinha a bola no meio campo ofensivo e o Porto está a pressionar toda a gente, e há um passo para o Varela. A bola está neste momento aí na direção do Varela e o Porto sai a encostar 1-1 em todos os jogadores do Benfica. É uma imagem, mas foi uma constante nos últimos 15, 20 minutos. E o Varela recebe a bola e tem os colegas todos marcado pelas costas, e o jogo está a acabar e o Benfica está em primeiro, e o Varela não pode arriscar meter a bola num jogador que tem pressão nas costas. E então o que é que acontece? A bola subia por cima, o Porto ganhava o duelo e saía para o ataque. E de que forma é que o Vitória tentou eu fiquei com a sensação que a entrada do Seferovic, posso estar muito enganado, mas fiquei com a sensação que a entrada do Seferovic era um bocadinho a tentativa de fazer ao Porto aquilo que o Porto estava a fazer ao Benfica. No fundo, eles queriam empurrar o jogo para o meio campo do adversário e deixar o tempo rolar. Mas a verdade é que não conseguiu, porque também não basta teres o Seferovic fresco, porque o pressing tem que ser coletivo. Não vais pôr um jogador a correr e um jogador a correr encosta-te a equipa adversária atrás. O pressing tem que ser coletivo, tem que ir todos no timing certo para irem juntos, e o Benfica nunca foi capaz de o fazer, ao contrário do Porto, que acabou o jogo e depois lá na frente estamos a falar de dois avançados com uma disponibilidade física e com uma mentalidade muito forte também para o trabalho defensivo. O Marega, e neste caso já era o Aboubakar, são jogadores que vão a todas. E um defesa ter este desconforto num jogo que não pode perder de maneira alguma, acabou por condicionar a tomada de decisão do Benfica, e eu atribuo muito mais ao mérito do Sérgio Conceição e ao facto de ter tido jogadores com esta disponibilidade para manter aquele pressing coletivo nos últimos minutos, do que propriamente a uma incapacidade do Benfica. Eu trago-te aqui também um lance que tínhamos estado a debater no último programa, uma variante tática sobre o facto de agora termos os laterais sempre muito abertos, e trago aqui a construção, entrada já em zonas de criação do Porto, com o Alex Telles muito aberto e alguém aberto no corredor oposto, e a dificuldade que é hoje em dia defenderes isto, porque tens neste caso o Brahim, e tens os alas dentro e tens os laterais já muito fora, e depois provoca-te ali um constrangimento quem defende o Alex. Tens duas hipóteses para o fazer. Como o Benfica está a fazer aqui, tem o extremo, o Sálvio, mais aberto para controlar um bocadinho mais o Alex, ou mantens a linha de 4, portanto, alguém aqui, fez a que saiu na bola, e mantendo a linha de 4 e defendendo a zona, o Sálvio estava mais aqui e não aqui, portanto dá este espaço todo fora, mas protege a entrada da bola no espaço central. E o que acontece se o Sálvio estiver aqui, a bola não entra dentro da estrutura, vai fora. Mas também não ficas totalmente seguro por a bola ir fora. Vai fora, corredor lateral menos perigoso, mas estamos a falar de um jogador como o Alex Telles,
que mete a bola onde quer, e portanto eu também percebo que seja, que seja difícil para tomar decisões. Como é que eu vou defender o Alex Telles? E trago este lance precisamente porque esta decisão de defender individualmente o Alex Telles foi o que permitiu haver este espaço aqui para o Brahimi receber dentro da estrutura do Benfica. E este é o lance que viria a culminar com o gol do Porto. O Brahimi recebe a bola cá dentro, recebe para dentro, ele é pé direito, orienta, procura o avançado, e depois a bola fica ali a sobrar e há um mau corte, mas o Porto já está dentro da estrutura do Benfica e o Herrera faz um gol depois ali na estrutura, dentro da estrutura do Benfica, um remate fora, mas já bastante bem enquadrado. Eu trouxe-vos este lance porque tínhamos estado a falar disto na semana passada, da dificuldade que é, porque hoje em dia tu queres laterais que façam o corredor todo e colocas os extremos por dentro, e isto traz dificuldades para quem defende. São decisões que se têm que tomar. Não te digo que é uma má decisão, porque nada me diz que se o Benfica estivesse a defender sempre com a linha de 4 no meio campo juntinha, que não há uma bola que entre fora e depois num cruzamento faça gol. Fazendo aqui só um parênteses e abordando um bocadinho do que vamos falar à frente, o Sporting contra o Belenenses também teve sempre o Gelson quase como lateral para controlar a presença do jogador do Belenenses ali mais profundo no corredor lateral. Aproveitamos já a tua dica e passamos já para o derby. Mas esta questão também é interessante, porque nunca há só uma maneira de resolver o problema, não é? Há sempre mais que uma maneira. Depende da situação e da capacidade de leitura do próprio jogador. O lateral também pode estar aberto e ser o lateral a defender, está preocupado com o Alex Telles. Só que ali tem que estar o espaço bem fechado. O Fedja não pode ser ele a sair na bola, no meio campo, tem que encostar junto dos centrais, e o extremo tem que estar mais dentro para poder ser ele eventualmente a chegar ali ao portador da bola. Mas isso são decisões dos treinadores e decisões até do próprio momento do próprio jogo, não é? Muitas vezes, não é? Mas não deixa de não ser interessante. E o jogo é dinâmico e tu podes ter pensado essa é que é a questão, de uma maneira, e às vezes a adaptação do momento tem que ser outra. E não quer dizer que a coisa esteja certa. Sim, mas podemos falar do Sporting. Vamos aproveitar a dica e vamos falar um bocadinho do derby deste fim de semana entre o Belenenses e o Sporting. Professor, onde o Sporting teve grandes dificuldades para conseguir vencer um Belenenses muito forte. Sim, é verdade, até talvez, e quem viu o jogo do Belenenses com o Porto e depois vê o jogo do Belenenses com o Sporting, acha que alguma coisa foi diferente, não é? Foi diferente. O futebol tem essa questão, é que os jogos não são de todo iguais e que as coisas são sempre diferentes, em função até do próprio opositor. Mas parece-me que o Belenenses entrou forte, talvez até mais confiante do que era de esperar. Surpreendeu logo, não é? De início, marcou, o Sporting respondeu bem. Nem sempre, penso eu, aquela estrutura de 3 centrais funcionou também bem no Belenenses. Não houve ali sempre coordenação, porque não é fácil defender com 3 centrais, é algo que tem que ser muito bem ajustado, e depois as situações que o Sporting criou foram difíceis para o Belenenses, é um facto, foram difíceis, porque ter os jogadores na frente como o Gelson e como o Bruno Fernandes muitas vezes desequilibra, essa é que é a verdade também, não é? Às vezes não é só a incapacidade de defender, mas a capacidade de quem tem, dos jogadores que têm para desequilibrar, tanto a nível do passe como das ações individuais. E parece-me que o Sporting respondeu muito bem. E o que é que eu ia dizer? O Sporting, de facto, depois mudou um pouco, não é? Porque controlou bem o jogo na primeira parte, conseguiu ter mais ações ofensivas e ser mais perigoso, mas eu penso na segunda parte, em função da própria vantagem do 3-1, o Sporting também, e o treinador do Sporting, em função do desgaste de muitos jogadores, achou que o melhor era gerir o jogo e gerir a bola, e isso nunca foi muito efetivo, porque o Belenenses foi sempre uma equipa agressiva na recuperação da bola, e o Sporting
não conseguiu gerir o jogo do lado contrário, ou seja, no campo, no meio campo ofensivo. Geriu o jogo sempre mais no meio campo defensivo e isso foi fatal para a recuperação do Belenenses, porque o Belenenses foi agressivo, optou por não jogar com os 3 centrais, passou a jogar só com 2 centrais e abriu mais o jogo, digamos assim, foi mais audacioso, indiscutivelmente, e o Sporting foi surpreendido. Inclusive é aquela questão que o Sporting muitas vezes usa, mas que as rotinas não são as mesmas, do Acuna ser lateral esquerdo. Teve a ver também com as próprias incidências do jogo e de gerir um próprio jogador, mas o que é facto é que isso também foi de alguma maneira fatal. Depois foi diferente, porque o Sporting teve de novo que assumir um pouco mais o jogo, conseguiu ganhar, mas foi um jogo bem interessante, bem competitivo, em que o Belenenses, na minha perspectiva, surpreendeu um pouco o Sporting, até pela capacidade que os jogadores demonstraram de ter bola e de jogar a própria bola e assumirem o próprio jogo, coisa que não tinha acontecido muito com o Futebol Clube do Porto. Foi um jogo tão distinto que às vezes nos surpreende os comportamentos dos jogadores em si, mas o que é facto é que passado pouco tempo a equipa do Belenenses consegue mostrar uma equipa mais adulta, mais personalizada em termos da capacidade de ter a posse da bola. O risco assumido também pelo Silas também foi importante, parece-me. Foi abdicado dos 3 centrais, porque o jogo estava teoricamente perdido e não havia muita volta a dar. Às vezes os treinadores são um pouco conservadores e acham que, estando em vantagem, o melhor se calhar é ter calma para não sofrer mais nenhum, mas quando não há medo de arriscar, acontecem estas coisas boas do próprio jogo em si, que são boas para o espetáculo, são boas para o espectador e dão outra emoção ao próprio jogo. E acho que o jogo foi emotivo, teve muitos golos, coisa que não é muito vulgar, o que também não deixa de não ser importante, apesar de 3 deles serem de grande qualidade, mas foram golos e fazem vibrar, e isso é a essência do próprio jogo. E parece-me que foi essencialmente um jogo muito bom do nosso E houve sempre campeonato. certeza no resultado. Sim, essencialmente também isso, não é? E há algo curioso que tem também a ver um bocadinho com a mentalidade dos próprios jogadores. Há pouco o professor estava a dizer, e bem, que o jogo foi completamente distinto daquilo que foi o jogo com o Futebol Clube do Porto, com o Belenenses a querer e a conseguir assumir o jogo de uma forma que não tem feito ou não tem conseguido fazer nos últimos jogos. E dizia eu que isso tem muito a ver também com a mentalidade dos próprios jogadores, porque se tu reparares, o Belenenses já não estava em desvantagem no marcador há não sei quantos jogos e nem sei como poderemos explicar isso, mas muitas vezes acontece uma equipa que parece que não tem coragem e que só quer defender, e depois quando se encontra em desvantagem no marcador é que mostra, não, nós afinal até podemos fazer diferente. E nem sempre isso parte do treinador que tem medo ou que não tem. É mentalidade muitas vezes dos próprios jogadores que só do respeito que tem pelo adversário. Mas às vezes isso é estranho, mas acontece de facto, porque a desvantagem no marcador leva a que isso aconteça com mais frequência. Quando já está tudo perdido, pronto, vamos lá. A necessidade de guardar, às vezes, necessidade entre aspas, não é? O pensamento formatado em que é importante guardar o resultado leva a que a equipa não jogue muitas vezes, não é? Se te recordares dos últimos 3 minutos no Estádio da Luz depois do Porto marcar, o Porto que teve os últimos 20 minutos uma pressão constante retrai-se na sua defesa. De repente a preocupação de segurar aquilo, e não há treinador nenhum que leve a equipa aí para a frente. Não foi o Sérgio Conceição que disse agora estamos a ganhar, vão todos para a vossa grande área, não foi? É a mentalidade é complicado, mas é interessante. O nosso tempo está curto, peço desculpa de interromper. Vamos passar para o último tema, falar um bocadinho sobre a formação de treinadores. Aproveitar que está aqui o professor, que é vice-presidente da Associação Nacional de Treinadores, e falarmos um bocadinho como é que a formação de treinadores está atualmente, como é que poderá alterar e como é que sentimos que na Primeira Liga há tantos treinadores atualmente que não têm um nível para estar na Primeira Liga. A formação de treinadores, na sua essência, penso que tem estado bem e não é por acaso que temos tantos treinadores fora de Portugal a treinar e com sucesso e com um nível elevado, não é? Isso
não acontece por acaso, acontece porque a formação de treinadores desde há muitos anos tem sido boa e os nossos treinadores têm grande capacidade também de adaptação aos vários envolvimentos, digamos, em que são sujeitos. E o sucesso tem aparecido, felizmente para nós, e acho que é importante. Somos talvez os melhores do mundo. Talvez. É sempre difícil qualificar, mas eu penso que sim. Entre nós e os espanhóis, acho que andamos pelos melhores, acho que sim. O processo dos treinadores em termos da formação tem tido algumas evoluções, nem sempre positivas, porque foi feita uma regulamentação pelo próprio Estado em que se regulamentou todos os treinadores, todas as modalidades, e de facto isso não é fácil, porque regulamentar a formação de treinadores de modalidades coletivas e modalidades individuais, já isso é complicado. Depois misturar tanta modalidade, não é? São, sei lá, quantas. Mas não é um exagero, 8 anos para o treinador chegar é um exagero, ao nível máximo. É uma coisa sem sentido. Aliás, quando na Europa isso não acontece. Não acontece. Na Europa, muitos treinadores em 4 anos conseguem... Nem acontece em curso nenhum. Algumas coisas. E com as vagas limitadas, podes demorar muito mais que 8 anos. Podes perder o comboio. Sim. Não, e é o investimento que tem sido feito a nível do temporal e também económico, não é? Nem toda a gente tem essa capacidade, não é? Porque ninguém, quando começa uma carreira, tem a possibilidade de dizer eu vou ser treinador profissional. Ninguém consegue dizer isso, não é? É difícil ter essa convicção, excetuando sempre uma exceção à outra. O processo está em perfeita evolução, de mudança. Vão acabar os estágios entre os vários níveis de treinador. Vai haver do primeiro para o segundo. O primeiro nível, que não tinha autonomia, que era outra coisa que não tinha muito sentido, que era preciso um tutor e depois as coisas não eram na prática, isso depois não era concretizável, também vai acabar, vai haver autonomia, e vai haver só, em princípio, estágio do primeiro para o segundo ano. Vai haver provavelmente outras alterações significativas, que vão dar outra realidade prática às questões do treinador. Só que estas coisas demoram algum tempo e vai passar provavelmente só ao próximo ano é que as coisas vão ser implementadas. Mas estão-se a dar passos fortes. Este secretário de Estado, apesar de todas as condicionantes, deu abertura a que estas coisas foram discutidas. Existe neste momento uma comissão final de redação do próprio texto da lei e vão haver muitas alterações. Penso, muitas delas são positivas, não são todas aquelas que nós queremos. Os próprios créditos para a formação de treinador também vão mudar no espaço temporal, porque era de 5 em 5 anos. Temos elementos que nos levam a estar muito preocupados, porque há muita gente que não conseguiu esses créditos e acaba o prazo em novembro deste ano, e eu não sei como é que o próprio governo vai resolver esse problema, porque só 20 e tal % dos treinadores formados, treinadores, não é de futebol, mas dos treinadores, é que têm as coisas em dia, porque o acesso a esses créditos no interior é completamente diferente nas grandes cidades. São problemas nas próprias ilhas e, enfim, temos quem está no estrangeiro tem alguma dificuldade em tudo isso. Por isso estamos em processo de alteração, de mudança. Eu espero que as coisas vão ser muito melhores. Estou convicto, sim, pelas alterações que já estão praticamente decididas, e vamos esperar que as coisas sejam muito mais acessíveis à formação dos treinadores e à sua evolução. Estou convicto que isso vai mudar. Não vai mudar já hoje, mas acredito que no próximo ano as coisas serão diferentes. Se dizer que é uma boa notícia, porque a minha opinião é a mesma. 8 anos para poderes treinar a Primeira Liga sim, não é razoável. E o tipo de investimento financeiro que não é razoável. É uma barbaridade. Não é razoável. Mas infelizmente as coisas precisavam de ser regulamentadas, mas pronto. E o próprio acesso aos cursos, sim, na minha opinião, também precisa de ser. Os critérios, também havia o problema do 12º ano, que também já foi revisto, não é? Porque a escolaridade obrigatória não é?
com a minha idade, se eu não tivesse escolaridade, A não, sua idade não era- tinha acesso. Era a quarta classe. Claro, quando Na altura não é? era a Mas tem que ser escolaridade assim. obrigatória. Mas tem que ser assim pelos momentos, não é? Da idade das pessoas, não é? E se calhar um miúdo que faça o seu percurso enquanto jogador de futebol nas seleções nacionais vai ter muita dificuldade para conseguir ter a escolaridade obrigatória e também não me parece que faça sentido, não é? Pois, mas Limitar o acesso não. à entrada no curso. Se depois fizer os cursos e for treinador, tudo bem, mas não é fácil para. Não é mesmo fácil. Eles que façam o percurso nas seleções nacionais passam a estar mais dias fora da escola Pois, do que na mas escola. quanto à escolaridade obrigatória, não podemos fazer muita coisa, não é? Porque são os acessos aos cursos de formação profissional também, não é? E isso é difícil. Mas muda muita coisa, vai mudar, algumas mudanças são substanciais e eu parece-me que vai ser produtivo, não só para os treinadores de futebol, porque isto não tem a ver com os treinadores de futebol, tem a ver com os treinadores portugueses. E temos cerca de 44 mil treinadores em que têm o tal, não é diploma, está-me a faltar o termo, que estão inscritos no portal do IPDJ e que têm A certificado, a cédula profissional, entre aspas. Mas 44 e 30 e tal % são do futebol. 30 e tal % desses 44 mil, por isso é uma fatia grande e não estamos a incluir os 30 e tal, são quase 40 porque depois temos que incluir os do futsal também, não é? Professor, Então à parte. não me parece também muito justo esta história de ter surgido a obrigatoriedade da cédula profissional pelo IPDJ, porque se as pessoas já são formadas pela Federação, depois surge ali uma entidade à parte a pedir mais certificação. Não, Não é? o Se eu já problema- tirei o curso, eu sou treinador. Não, o porque é que eu problema tenho do que- futebol é que tem dupla certificação. O problema é esse, Exatamente. é que tem certificação pelo IPDJ e tem certificação pela UEFA. E as coisas nem sequer eram semelhantes, não é? Havia ali algumas Não tem sentido. diferenças. Imagine, posso estar enganado, mas um treinador como o José Mourinho, que está há 15 anos fora do país, ele não pode vir treinar a Portugal. Ele não está reconhecido pelo IPDJ, ele não é? Pois, Tinha que se dar a volta, mas se o Mourinho não é um treinador se elegível para treinar em Portugal neste se não momento. tiver os créditos exigidos pelo próprio Que não IPDJ, Não tem. Não pode treinar o fica-lhe Mourinho, não cortada pode vir treinar essa Portugal. possibilidade, é verdade. Portanto, É uma coisa indiscutivelmente também- verdade. Só que também parece-me que isso vai ser diferente porque os critérios vão ser de 3 em 3 anos Sim, as coisas estão em constante e as evolução. coisas vão melhorar substancialmente. Tem que ser Eu estou convicto disso. Meus senhores, o nosso tempo está mesmo a terminar. Muito obrigado pela vossa presença. Foi um prazer, mais uma vez, fazer este lateral esquerdo. Até uma próxima oportunidade.